vós encontro o meu Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor, Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. E esse refrão do Salmo é tão importante para nós, porque na verdade, meu irmão, na verdade, minha irmã, é só no Senhor que nós temos refúgio. É só no Senhor que nós temos refúgio. Vamos repetir mais uma vez, mas repete do fundo do coração. Esse é o Salmo número 7, como você vê aí, pela sua liturgia, pela sua Bíblia. Repete a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor, Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Esse era o brado, esse era o clamor de Jeremias que nós ouvimos na primeira leitura. É impressionante aquilo que Jeremias é obrigado a dizer: Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Você pode imaginar a decepção do profeta, porque ele estava ali anunciando a palavra de Deus, era mandado de Deus, e era preciso, a situação era tão calamitosa no povo judeu, no povo de Deus, que Deus suscitou o profeta Jeremias, e ele precisava falar e falar as coisas claramente, e ele falava para o bem, ele falava para que aquele povo fosse salvo, mas infelizmente ele nem podia imaginar, foi Deus que o avisou. Veja, a leitura diz isso: Senhor, avisaste-me, e eu entendi, eu só entendi porque não podia esperar por isso. Foi o Senhor quem acabou me falando, me apontando, me mostrando. Fizeste-me saber as intrigas deles. E sabe, não eram simples intrigas, era uma verdadeira conspiração que eles estavam fazendo contra Jeremias. E daí ele traz uma frase profética: eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabiam que tramavam contra mim. Eu não sabia que eles estavam tramando, que era uma verdadeira conspiração que eles faziam contra mim. Então, nessa profunda decepção, Jeremias clama justamente isso: Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Cante mais uma vez. Esse Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor, Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Você cantando: Senhor, meu Deus, em vós procuro. Senhor, meu Deus, Senhor, Senhor, meu Deus, em vós procuro. Que seja o teu clamor, clame com força, todos juntos: Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu
Deus, em vós procuro o meu refúgio. Mas esse também era o clamor de Jesus. Porque o evangelho de ontem e o evangelho de hoje, o de hoje é a continuação do de ontem. Mostra justamente a conspiração, e a conspiração vergonhosa que fizeram contra Jesus. E veja, era o povo de Deus. Mas o pior, que não era o povo. O próprio evangelho esclarece, eram as autoridades e os fariseus. Quer dizer, os religiosos, os observantes, aqueles que se achavam o máximo na religião judaica, os fariseus, porque eles praticavam impecavelmente a lei, e as autoridades do povo, os chamados príncipes dos sacerdotes, eram os que governavam o povo. Eram eles justamente que vergonhosamente estavam conspirando contra Jesus, para acabar com Jesus. Pega comigo diretamente no seu evangelho. O trecho de hoje está em João, capítulo 7. E a leitura de hoje começou justamente no versículo 40, João 7, 40. Entre o povo havia justamente aquela situação, o povo é o povo. Mas beleza, o povo estava aceitando. O povo estava percebendo que Jesus era o Messias, era o Cristo. Que Jesus era aquele que eles esperaram tanto. Tanto assim que diz aí a palavra, ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta que o próprio Moisés tinha anunciado. Diziam outros: este é o Cristo. Não é isso que diz o versículo 41? Este é o Cristo. Cristo aí, gente, é o Messias. Ele é o Messias. Mas outros protestavam: é acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura, o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve, portanto, divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Quem é que estava querendo prender Jesus? Interessante essa frase aí, alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Foi mostrada ontem também, se você se recorda, no final do evangelho de ontem, versículo 30, está aí na sua Bíblia, só muda os olhos para o versículo 30. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a sua hora. Quem estava aqui ontem na missa, quem viu pelo rádio, quem ouviu, quem acompanhou pela televisão, se lembra? Por que eles não conseguiram prender Jesus? Porque ainda não tinha chegado a sua hora. Porque ainda não era chegada a sua hora. Por que não conseguiram prender Jesus? Porque ainda não era chegada a sua hora. E quem é que estava querendo prender Jesus? Aí você percebe, versículo 32. Os fariseus ouviram esse murmúrio que circulava entre o povo a respeito de Jesus. Então, de acordo com eles, os príncipes dos sacerdotes enviaram guardas para prendê-lo. Entendeu? É aquilo que eu dizia. Quem é que tramava contra Jesus? Eram as autoridades e os fariseus. Os fariseus, desculpe a expressão, ficaram mordidos com aquilo que Jesus fazia.
Eles perceberam que Jesus trazia uma doutrina, um modo de vida totalmente diferente. Eles não aguentavam aquilo, porque eles eram aferrados à lei. Por outro lado, eles estavam vendo que Jesus estava atraindo o povo, e o povo estava acreditando nele, e não neles, nos fariseus. Eles ficaram mordidos, e no ciúme, na inveja, brotou do coração deles essa conspiração, essa traição contra Jesus. E veja bem, os fariseus eram como que os guardas da lei, os observantes da lei. A lei que quer dizer toda a Sagrada Escritura, todo o Antigo Testamento. E justamente eles agora estavam recusando o Messias esperado pelo seu povo. Eles eram os guardiões da lei, e agora eles mesmos estavam tramando para acabar com o Messias que tinha vindo, o Messias esperado por eles, o Messias anunciado desde Moisés, mas ainda antes em Abraão, anunciado em todas as Escrituras. E por que aconteceu isso? Por causa da inveja, do ciúme dentro deles. Por outro lado, as autoridades, os chamados príncipes dos sacerdotes, porque eles viam que o povo estava indo para o lado de Jesus. As palavras de Jesus, essa maneira nova, esse jeito novo de viver que Jesus estava apresentando, que tinha tudo a ver com a lei, mas que superava, ia muito além da lei, entusiasmava o povo. E eles não aguentavam com aquilo. Eles percebiam que o povo estava correndo atrás de Jesus, e se sentiam também eles rejeitados, desprezados. Daqui a pouco o povo vai seguir Jesus e não a nós. E daí os dois, fariseus e príncipes dos sacerdotes, começaram a tramar contra Jesus. E como as autoridades tinham autoridade, pegaram soldados e mandaram os soldados prender Jesus. E claro, soldado é soldado. Os soldados chegariam lá e prenderiam Jesus no meio da multidão, porque eles eram soldados e foram mandados pela autoridade. A gente retorna ali onde nós estávamos, versículo 44, onde diz: alguns deles, que são soldados, mandados pelos fariseus e pelas autoridades do povo, queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Porque os guardas voltaram sem Jesus, sem ter prendido Jesus. E então os fariseus, os doutores, as autoridades do povo, os príncipes dos sacerdotes perguntaram: por que não o trouxestes? Por que não trouxeram Jesus? E veja a resposta dos guardas no versículo 46. Os guardas responderam, acompanhe na sua Bíblia, leia junto comigo: jamais homem algum falou como este homem. Repete: jamais homem algum falou como este homem. Repete terceira vez: jamais homem algum falou como este homem. Você nem precisa mais de Bíblia para poder ler e falar. Então fale mesmo sem ler. O que responderam aqueles guardas? Jamais. E vejam, aquele jeito novo de Jesus falar tocou o coração deles. Tocou os corações deles. Já a gente vai voltar para isso. Mas o que aconteceu? Era hora de os próprios fariseus, era hora das autoridades do povo, os príncipes dos sacerdotes, reconhecerem. Eram os soldados, e soldado é soldado. Não eram as autoridades. Estavam reconhecendo e dizendo, estavam testemunhando diante deles. Vieram sem o preso, que devia ser preso, vieram sem o prisioneiro. E o testemunho deles era este:
jamais homem algum falou como este homem. Então eles não podiam trazê-lo, eles não podiam prendê-lo de jeito nenhum. Estava aí o testemunho. Era a hora dos fariseus reconhecerem o seu engano, o seu erro. Era a hora das autoridades, dos príncipes, dos sacerdotes reconhecerem. Só que acontece o contrário. Desculpe a expressão. Eles partiram para a ignorância. Partiram para a ignorância. Acompanha comigo, versículo 47. Replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Acaso alguém entre as autoridades e os fariseus que acreditou nele? Este povoléu, veja, a palavra povoléu é mais baixa ainda do que povinho. Então eles colocaram o povo lá embaixo, esse povoléu, que não conhece a lei, é amaldiçoado. Vejam, eram as autoridades, os príncipes dos sacerdotes, com os fariseus, os observantes, amaldiçoando o povo. Gente, que coisa tremenda, como o coração da pessoa humana vai longe quando resiste à graça. Eu vou repetir, o que eles disseram? Porventura, também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém entre as autoridades, ou os fariseus, que acreditou nele? Este povoléu, que não conhece a lei, é amaldiçoado. Quer dizer, eles não entendem nada e é amaldiçoado. E não vão entender nunca. Não são eles que vão dizer que homem algum falou como esse. Veja o orgulho deles. Mas bonito, mesmo no meio deles, havia alguém que já tinha sido tocado pelas palavras de Jesus. Pela palavra. Está aí no versículo 50, acompanha na sua Bíblia. Replicou-lhes Nicodemos, um deles. Nicodemos era um deles. Ele era uma das autoridades. Era. Você se lembra da história de Nicodemos? Quando de noite ele vai até Jesus, querendo saber como é que ele pode ter a vida eterna, e dizendo que tu és um mestre. E não eras apenas um mestre, és o mestre. Porque ninguém fala do jeito que tu falas, e ninguém faz os milagres que tu fazes, se Deus não estivesse com ele. Nicodemos já tinha sido tocado. Embora ouvindo de longe, ele como autoridade não estava podendo chegar lá. Mas já tinha sido tocado. Mas naquela noite, Nicodemos foi até Jesus. O coração dele não aguentou. E daí Jesus fala para ele a respeito do novo nascimento. E dizendo direto para ele: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer do alto. Porque somente aquele que nasce de novo pode ver o reino de Deus. Somente aquele que nasce de novo. Nicodemos estava tão interessado, ele queria tanto essa vida, que ele percebeu que Jesus trazia, não era somente apenas vida eterna, depois da morte. Às vezes a gente lê mal, né, a Escritura, lê assim, superficialmente, e pensa que estava se falando de vida eterna depois da morte, até que Nicodemos estava querendo morrer, então estava buscando a vida eterna, coitadinho. Mas não. O que a Bíblia chama de vida eterna é a vida em plenitude. É essa vida que eles perceberam que Jesus estava trazendo e eles não tinham. Era uma qualidade sobrenatural de vida, mas que, embora sendo sobrenatural, é humana, é para nós vivermos, e nós infelizmente não vivemos, sabe, gente? Também nós hoje, também nós cristãos hoje, também nós católicos hoje, infelizmente não estamos vivendo esta qualidade de vida, não estamos. Há uma ânsia dentro de nós procurando, e Nicodemos foi buscar de noite. E Jesus então diz a ele: é preciso nascer de novo, porque só quem nasce de novo é que pode ver o reino de Deus.
E ver aí é tocar, é entrar, é participar do reino de Deus que eu estou trazendo. Nicodemos tinha tanta boa vontade que disse: Senhor, mas então eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe, entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer de novo? Não é que ele partiu para a ignorância, não. Ele queria tanto que, se fosse necessário e se fosse possível, Jesus estava dizendo, ele estava disposto a entrar de novo no ventre da sua mãe, mas ele queria saber como é que era esse nascer de novo. Se era preciso nascer de novo para viver daquele jeito, ele estava disposto a nascer de novo, fosse o que fosse. Você está me entendendo? Fosse o que fosse, até se fosse necessário entrar na barriga da mãe, ele estava necessário, mas que Jesus explicasse o que era isso. Jesus explicou: é preciso nascer da água e do Espírito Santo. É preciso nascer da água e do Espírito Santo. E aquele contato que Nicodemos teve com Jesus naquela noite o fez nascer do alto, o fez nascer da água e do Espírito Santo. Nicodemos estava realmente seduzido por Jesus. Não foi esse o desafio que os fariseus fizeram? Vocês também foram seduzidos? Falou para o povo Léo, esse povo amaldiçoado, disseram eles. Só que Nicodemos levantou no meio e testemunhou. As palavras dele está dizendo: eu sou um seduzido. Jesus já me seduziu. E essa sedução é diferente, não é essa que vocês estão falando, não, de um povo amaldiçoado. Eu sou também como vocês, príncipe dos sacerdotes. Eu também sou autoridade do povo de Deus, e posso testemunhar que é diferente. Eu fui seduzido por Jesus. Eu fui seduzido por Jesus. Você está me entendendo? Eu fui seduzido por Jesus, estava dizendo Nicodemos, diante dos seus colegas e diante dos fariseus. Daí que ele apela, mostrando que vocês não ouviram nem Jesus. E é por acaso a nossa lei permite que a gente condene alguém, porque eles queriam não só prender, mas matar Jesus, sem ouvi-lo antes. E mais uma vez eles partiram para a ignorância. Olha o versículo 52. Responderam, 52. Responderam-lhe: porventura és também tu Galileu? Naquele tempo, chamar uma pessoa de Galileu era xingar. És tu também Galileu? Informa-te e verás que da Galileia não saiu profeta. Tem uma frase final, 53, que acaba com tudo, dizendo: e voltaram cada um para a sua casa, porque na verdade eles não tinham argumento nenhum verdadeiro contra Jesus. Era do coração deles, era do coração mau deles, era do coração ciumento e invejoso deles que nascia tudo aquilo. Eles também não se entendiam, nem entre eles se entendiam. Se uniram para acabar com Jesus, mas não tinham nenhuma verdade, nada de básico, nada de fundamental, nada de concreto para condenar Jesus. E voltou cada um para a sua casa. Eu tenho a certeza que, se você foi talvez algum dia como aqueles fariseus, ou como aquelas autoridades, hoje você é ou como aqueles guardas, que eram guardas, que não conheciam Jesus, mas foram lá, e na hora que ouviram Jesus, ficaram tão encantados, que voltaram dizendo: homem algum falou como este homem. Homem algum falou até agora como este homem fala. Ou você está como Nicodemos, preso, desculpe a expressão, mas ela é boa, fisgado por Jesus. Assim como o peixe é fisgado, e uma vez fisgado, não tem como. A fisga, porque o anzol tem aquela fisga, né? Que prende, se o peixe fizer força, machuca mais.
Talvez você seja ou como aqueles guardas a quem Jesus tocou no coração, ou alguém como Nicodemos, fisgado por Jesus. Mas se você, por 1000 razões, ainda está como aqueles fariseus, como aquelas autoridades, assim também Jesus está disposto a te receber, como recebeu Nicodemos naquela noite. E deixa eu dizer, agora é a hora. Gente, a palavra de Deus não é colocada em vão. E a palavra de Deus não está entronizada aqui em vão. Aqui, neste lugar, a palavra de Deus não está apenas colocada, ela está entronizada. Por quê? Por quê? Porque justamente é pela palavra. E agora a liturgia da palavra que Deus está agindo. Dá licença. Vamos colocar mais para o centro. Isto, levanta um pouco para passar aqui. Depois Jesus vai estar no altar do sacrifício. Agora Jesus está no altar da palavra. No altar da palavra. Jesus está aqui. É nesse lugar. E é nessa posição que Jesus está para salvar você. E aquilo que aconteceu na sinagoga naquele dia, quando Jesus chegou, e foi-lhe dado o rolo do livro, a escritura, e a passagem que Jesus leu, que estava ali, era do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, e me enviou, para proclamar a boa nova aos pobres, para levar a cura aos corações contritos, para levar a cura aos corações contritos, para levar a libertação aos cativos, aqueles que estão cativos, escravizados. E Padre Léo falou bastante sobre isso. Aqueles que estão cativos, presos nos vícios, presos em si mesmos, presos no seu egoísmo, presos nos seus pecados. Levar a libertação aos cativos. Anunciar o ano da graça, esse ano, na verdade, a era, o tempo novo da graça do Senhor. Depois de ler, Jesus recolheu de novo o rolo do livro e proclamou: hoje se realiza esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. E meus irmãos, é isto. E a liturgia diz, e os exegetas dizem, que na liturgia, quando se proclama a verdade, a palavra acontece, se realiza, como Jesus disse: hoje, agora que eu acabei de ler, portanto, na minha leitura, se realiza a palavra que acabais de ouvir. É isso, meus irmãos. Enquanto a palavra foi lida, enquanto a palavra foi explicada, porque o que eu fiz foi apenas ir explicando, e eu fiz questão de acompanhar, como gosto de fazer sempre, pela própria Bíblia. E a palavra já foi agindo. Em que lugar você está? Você está ainda entre os fariseus, que tem uma casca de religiosidade, que tem uma casca de pessoa perfeita, de pessoa observante, de pessoa que está nos grupos, de pessoa que está à frente, mas na verdade, desculpe, a sua vida está corroída por dentro. Desculpe, a sua vida talvez esteja podre por dentro.
Eu sei que é pesado dizer, podre por dentro, mas talvez você esteja, infelizmente, com culpa ou sem culpa, ou a culpa é sua, ou você está sendo vítima, mas talvez você até conserva, como aqueles fariseus, todo um aspecto de pessoa boa. Talvez você se mostra como bom, como fiel diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante da sua família, mas você sabe como está corroída a sua vida, como está apodrecida a sua vida. Talvez você, mulher, representa ainda como aqueles fariseus, a boa esposa, a boa mãe, a boa filha dos seus pais, mas infelizmente por mil razões, por culpa sua, ou porque você é vítima, ou porque as duas coisas aconteceram, você acabou sendo vítima, e você se envolveu, e agora ficou todo emaranhado em você, e a sua vida está corroída por dentro. O que há por fora é só uma casquinha. Volto a dizer, talvez você seja dirigente, coordenador, pregador, desculpe, religioso, religiosa, sacerdote, porque todos nós podemos cair nesse farisaísmo dos fariseus, podemos. Até por honra da firma, a gente ainda permanece, né, dando toda aquela aparência, mas por dentro, você mesmo percebe que a sua vida está corroída, como a traça que entrou por dentro da madeira do móvel, só ficou aquele verniz. Não é verdade que muitas vezes só fica aquele verniz por fora, que segura aquela casquinha da madeira, mas na hora que você põe o dedo assim, está tudo corroído. Aqueles bichinhos, são bichinhos, né? Comeram tudo. Talvez a sua vida esteja corroída assim, até quem sabe apodrecida assim, mas Jesus está disposto a receber você também. Você também. A palavra de Deus é clara, e eu trazia isso no começo do ato penitencial. Eu nem tinha intenção, mas agora veja que está se ligando. Até pega comigo na sua própria Bíblia, ainda mais se você tem a tradução da Bíblia da Ave Maria. Lá você vai encontrar essa tradução da qual eu falei. É a primeira carta de São João. Primeira carta de São João, não é o Evangelho, é a primeira carta de São João, ainda no começo, capítulo 1, versículo 8. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas, versículo 9, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. Não está assim na sua Bíblia, se é a tradução da Ave Maria? Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. Gente, no reconhecimento, Senhor, infelizmente a minha vida está corroída, eu sou como um fariseu, Senhor, eu só tenho uma casquinha de ser uma pessoa certa, ser uma pessoa justa. Dentro dos meus pais, você como jovem, rapaz, moça, talvez você conserve ainda aquela aparência de bonzinho, de boazinha, mas você sabe que a sua vida está corroída. Só que diante de Deus não adianta a gente querer mostrar as aparências, Deus vê o coração. Então na hora que você reconhece, não esconde mais, porque no fundo a gente quer esconder dos outros, do marido, da esposa, do pai, da mãe, do filho, da filha, da família, do patrão, do padre, das pessoas. A gente quer esconder, quer disfarçar. No fundo vive uma hipocrisia, porque hipocrisia é isso, eu mostro uma coisa e sou outra. Mas na hora que você se rende, e você reconhece a vida que você está vivendo, a fraqueza, você reconhece que você errou, e você está num emaranhado tal, do qual você não consegue sair. Na hora que você reconhece, e veja, basta reconhecer, Deus aí está. Deus aí está, meu irmão. Porque nós pensamos sempre que Deus pula fora do barco nesta hora. Não, Ele não pula para fora do barco nessa hora, não, ao contrário.
Se você está nessa situação, se você está nesse emaranhado, mais do que nunca Deus vem para dentro do seu barco, mais do que nunca Deus vem para dentro da sua vida, mais do que nunca Deus vem para dentro do seu coração, porque Ele quer salvar você. E é isso que a palavra de Deus está fazendo agora. Nem pense que vai ser feito depois. Não, Deus está fazendo agora. Reconheça. Reconheça. Porque veja que beleza. Se bastasse reconhecer a dívida, para a dívida ser perdoada, que beleza, não? Se as suas dívidas, bastasse você reconhecer as suas dívidas, ir lá e pegar os papéis, pegar as notas, pegar os comprovantes das suas dívidas, e reconhecer e apresentar, está aqui. Em outras palavras, confessar a dívida, confessar o seu pecado, confessar a sua situação, confessar a confusão, a tremenda atrapalhada que ficou a sua vida. Se bastasse reconhecer para ser perdoado, que beleza! E na verdade, aqui, com o Senhor, porque eu estava falando das dívidas, se bastasse a gente reconhecer as dívidas, para as dívidas serem perdoadas, aqui, com os nossos pecados, para a confusão, o caos que ficou a nossa vida, quando nós reconhecemos, não somos mais fariseus, somos agora um pecador, uma pecadora, que reconhece, se você reconhece, Deus aí está, no seu reconhecimento, e continua a palavra, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para purificar de toda a iniquidade. Que beleza, gente! Deus aí está no seu reconhecimento, fiel e justo. Ele está sendo fiel, Ele está sendo justo, mas sendo justo, me perdoando tão facilmente. Sim, está sendo justo porque Ele veio para salvar. E Ele quer salvar, Ele está sendo fiel àquilo que Ele é o Salvador. O nome Jesus já diz, Ele é Salvador, Ele é Deus salvando. E Ele é justo fazendo isso. Não é uma injustiça nos perdoar tão facilmente. Eu dizia ontem, eu repito, a gente sempre quer pagar pelo pecado, não é verdade? Até mesmo a gente quer sofrer para pagar pelo pecado, mas não resolve. Ninguém consegue pagar o preço dos seus pecados, ninguém, é tolice. Mas na hora que você reconhece, inclusive que você é fraco, você se reconhece pecador, Deus aí já está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Quando a gente é picado por uma abelha, não somente dói a picada, mas dói muito mais depois, porque a abelha deixa uma coisa lá dentro, como se fosse um veneninho, e aquilo é que arde. O pecado é assim também. Claro, o pecado fere já no momento, mas o pecado acaba deixando depois dentro de nós um veneno que nos atormenta. Aquilo que você imagina ser tormento, é isso que o pecado faz. Verdade ou não é? Ou de coisas de agora, ou de coisas do seu passado. Quem já reconheceu esse tormento na sua vida? Eu sou o primeiro a levantar. Quem já reconheceu esse tormento na sua vida? Duvido que você não tenha experimentado. Duvido. Só se você está sendo daqueles fariseus que não quer reconhecer. Quem já reconheceu esse tormento que o pecado deixa na nossa vida? Eu sou o primeiro a reconhecer que o pecado, qualquer pecado, os pequenininhos, os grandões, deixam um tormento dentro da gente, e ele começa a confundir tudo, embaralhar tudo. É como um fio de linha, né, que fica todo ele emaranhado, e você não encontra o fio da meada, não é verdade? Você quer sair e não consegue, e aí que está. Deus tem misericórdia de você, basta você reconhecer. É que nós queremos por nós mesmos resolver aquilo,
e encontrar o fio da meada e desemaranhar aquela linha. Não, você não vai conseguir. Tira o seu cavalinho da chuva. Apenas reconheça na humildade de coração, na pobreza de coração: Senhor, eu estou tão atrapalhado, e a minha vida está tão atrapalhada, tão confusa, tão caótica, de tanto caos, que eu não consigo sair da minha situação. Na hora que você chega aí, no fundo do poço do reconhecimento, Deus aí está, te encontrando, de braços abertos para receber. Enquanto você quer aguentar firme, e achando que você vai resolver a sua situação, que você vai encontrar o fio da meada, e você vai conseguir desemaranhar a sua vida, você só vai se confundindo cada vez mais. É verdade ou não é? Mas na hora que você se rende e se solta, eu não vou me soltar e não vou me jogar, mas eu vi que vocês ficaram com medo, porque eu sou muito assim. Mas na hora que você se solta e se joga nos braços de Deus, aí que está. Você não está se jogando no acaso, você não está se jogando, embora seja no escuro, mas não é no nada, não. E você não está principalmente jogando-se no caos da sua vida, não. Na hora que você se joga, reconhecendo o seu pecado, diz a palavra, veja, é a palavra: Deus aí está. E você cai nos braços de Deus. Obrigado. Me disseram que foi no México que aconteceu isso. Que houve um incêndio num colégio, um grande colégio, e o incêndio tomou o colégio rapidamente, e os alunos todos lá dentro, procuravam fugir, procuravam sair. Foi aquele pânico pelas escadas. Houve criança que se jogou lá do segundo, porque tinha vários andares da escola. Houve criança que se jogou lá de cima para baixo. E lá na janela de uma das salas de aula, depois de tudo, acabaram vendo que ainda havia uma criança. Depois de todo o trabalho dos bombeiros, havia ainda uma criança lá, desesperada, coitadinha. Daí os bombeiros trouxeram aquela cama elástica grande e gritavam lá com o megafone para a criança que ela se atirasse, que ela ia cair naquela, colocaram criança pulando ali em cima para ela perceber que não ia acontecer nada. Mas a criança não tinha coragem, de jeito nenhum. Os guardas não tinham como subir lá para pegar, os bombeiros não tinham como chegar lá para pegar, e mandaram que ela pulasse. Depois de um pouco, o prédio estava de tal maneira envolvido de fumaça, como nós estamos agora aqui, né? Mas só que essa fumaça é gostosa, que nem viam mais a criança, e a criança não via mais a mesa elástica, só ouvia a voz dizendo para ela: atire-se, que nós pegamos você, senão você vai morrer. Nessa hora chega alguém, todo o aspecto dele era de um pedreiro, estava trabalhando numa construção, que chegou ali e disse para os bombeiros: me dá aqui o megafone que eu chamo, e a criança vem. O bombeiro estranhou: não, meu senhor. Mas ele disse para a criança: me deixa, por favor, me deixa, se eu gritar a criança vai pular. Ele disse: não, meu senhor, eu não posso fazer isso. Mas aquele senhor, com lágrimas nos olhos, disse: me deixa, me dá o megafone, eu grito, e a criança vai atirar-se. Até que o bombeiro deu na mão dele, e ele gritou e disse: atire-se. De repente eles viram, e a criança plum, naquela mesa elástica. Daí aquele senhor foi correndo, e a criança também abraçou: papai. A voz do pai no meio daquela fumaça era totalmente diferente.
bombeiro nenhum, guarda nenhum era capaz de fazer com que aquela criança se atirasse. Hoje o seu papai está dizendo: se a sua vida está uma confusão, meu filho, se o incêndio já pegou na sua vida, se você não teve coragem, muita gente gritou para você pular, você não teve coragem. Agora a fumaça pegou o prédio, não te veem mais, e você não vê mais nada. A sua vida está de tal maneira que você não está vendo mais nada. Mas hoje, agora, neste momento, o seu Pai, pela palavra, e veja, a palavra é do Pai, e a palavra é Jesus. A Escritura diz isso: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e Deus era palavra, e a palavra se fez carne e armou a sua tenda no nosso acampamento. Não estou falando isso por causa do acampamento aqui da gastronomia, não, é assim mesmo. Os biblistas sabem que é assim que se traduz. E armou a sua tenda no nosso acampamento, no meio de nós. Armou a sua tenda, habitou, veio morar no meio de nós. A palavra. Então veja, a palavra é do seu Pai, e Jesus é a palavra. Para você entender bem, a palavra é diferente de mim. Diga um nome bonito que você conhece. Diga, mas diga. Qualquer palavra bonita, diga. Quero escutar. Vai dizendo. Diga. Eu quero ver vocês falando. Diga uma palavra bonita, diga. Não é adivinhação, não, é a palavra que você acha bonita, diga. Vamos dizer, você tem uma palavra, escuta. Você tem uma palavra bonita? Claro que você tem. Aqui não é adivinhação, acertou, errou. Não, pega uma palavra bonita. E na hora que eu dizer já, todos nós vamos dizer essa palavra bonita. Já. Isto, você percebeu que você é uma coisa e a palavra é outra? A palavra é outra. Repita a palavra bonita que você disse. Já. Você é uma coisa e a palavra é outra. Claro que a palavra vem de você, é palavra sua, mas é distinta de você. É ou não é? O Pai é que fala. E quem é a palavra? A palavra é Jesus. É o que a palavra de Deus diz. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e Deus era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Veja que beleza. Hoje, o Pai está falando, o Pai está gritando: pule. Você não vê mais nada, porque a fumaça já envolveu a sua vida, e a palavra do Pai é Jesus dizendo para você: pule, pule no meu amor, pule na minha misericórdia. E quem faz esta palavra, que é Jesus, que vem do coração do Pai chegar até você, é o Espírito Santo. E quem dá coragem para você pular é o Espírito Santo. É por isso, Senhor, que eu estou pedindo agora que o Teu Espírito Santo, que já tocou o coração dos meus irmãos e irmãs pela palavra que é Jesus, que Teu Espírito Santo agora, Senhor, dê coragem para cada um desses meus irmãos e irmãs para pular no Teu colo. Senhor, que cada um de nós pule no estado que está. Os que se consideram limpos, que pulem a si mesmo, porque precisam de mais amor, de muito amor, precisam de cura, de mais cura, precisam de coração de Pai, precisam de braços de Pai, precisam, todos nós precisamos, Senhor. Mas aqueles que estão com a vida atrapalhada, aqueles que estão vivendo a vida de um verdadeiro fariseu, aqueles cuja vida, Senhor, infelizmente é um caos, aqueles que estão como nesse colégio incendiado e cercado de fumaça, Senhor, sim, Senhor Jesus, que eles tenham coragem de pular
E por isso o Espírito Santo dá coragem a cada um desses meus irmãos e irmãs agora a pular. Sim, porque todos nós precisamos, Senhor, especialmente para aqueles que eram como aqueles guardas, que nunca tinham ouvido falar de Ti, Senhor. E pela primeira vez ouviram-te falando, Jesus, e ficaram tão encantados que não te prenderam, não tinham como te prender, embora tivessem sido mandados pelas autoridades, e voltaram dizendo: nunca ninguém falou como este homem fala. Hoje você viu como é que Jesus fala, você viu como Jesus é a palavra do Pai. Mesmo que você fosse como um desses guardas que nunca tinha ouvido falar de Jesus, atire-se agora no coração do Pai. Você vai fazer isso agora com um gesto seu. Eu nem vou olhar, e é até bom, se você pode, fica com os olhos fechados. E prepare-se para pular no coração do Pai. Prepare-se. O Espírito Santo já deu coragem a você. Então até se desvencilhe de tudo. Aprume-se para poder se lançar no coração do Pai. Deixe tudo para trás. Os seus erros, os seus pecados, a sua vergonha, as suas resistências até agora. Talvez você não se lançava no coração do Pai, porque pessoas acabaram machucando você. Então decepção com o pai, com mãe, com filho, com irmão, impediu você de se jogar. Talvez foi a igreja que acabou decepcionando você, e você acabou não tendo coragem de atirar-se no colo do seu pai. Desvencilhe-se. Talvez foi um sacerdote, uma religiosa, um religioso, uma pessoa religiosa, um coordenador, um chefe, um ministro, que decepcionou você. E por isso você resistia, não queria jogar-se no coração do seu pai. Talvez, infelizmente, você decepcionou-se com Deus. Deus não decepciona, mas você decepcionou-se com Deus. Porque você esperava uma cura para você, para alguém, e não aconteceu. Você esperava e rezou muito e fez tantas coisas para conseguir a solução de um problema, e não aconteceu como você esperava. Você não queria, não podia perder aquela pessoa. E você talvez até pediu muito. Usou todos os recursos, mas a pessoa morreu. E você sentiu-se como que roubado, como que traído pelo próprio Deus. E você decepcionou-se, e por isso você não se atirava. Deixe tudo para trás, para você não ficar mais na confusão que está a sua vida, no fogo que ficou a sua vida, nessa fumaceira que envolve, você nem vê mais as coisas, esse emaranhado, esse caos que ficou a sua vida. Desvencilhe-se de tudo, também dos seus sentimentos de culpa, também das suas acusações sobre si mesmo, também das suas condenações sobre si mesmo. E agora jogue-se. Na sua imaginação você pode fazer isso. Jogue-se no colo do Pai. Porque você está sabendo que você não se joga no escuro, não. Você se joga no coração do seu Pai. Mais do que no colo, no coração do seu Pai. E o seu Pai agora o recebe nos seus braços e aperta você. Faça isso você mesmo. Abrace-se. Abrace-se com seus próprios braços. Na verdade, é o Pai que abraça você, que acolhe você, e diz como disse aquele filho pródigo que voltou:
façamos festa, porque esse filho, essa filha havia se perdido e foi reencontrado. Estava morto e ressuscitou. E agora, mais do que nunca, você pode dizer, você pode clamar, você pode gritar: Senhor meu Deus, em vós encontro o meu refúgio. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vós encontro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. E agora encontro o meu refúgio. Encontro. Senhor meu Deus, em vós encontro o meu refúgio. Isso, diga de coração: Senhor meu Deus, em vós encontro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós encontro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós encontro o meu refúgio. Vai ficando em pé. Isso, vai ficando em pé, levantando seus braços. Senhor meu Deus, sim, levante os seus braços, se entregue, se lance, refúgio, se lance no coração do seu Pai. Senhor meu Deus, em vós encontro o meu. Agora só vocês, clamando mesmo com toda a força: Senhor, Senhor. Mais uma vez, só vocês, orquestre vocês, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor. Todos nós, Senhor meu Deus, em vós encontro o meu refúgio. Senhor meu Deus, levanta os braços, levanta os braços. O meu refúgio, Senhor meu Deus, em vós encontro o meu. Com toda a tua Só vocês, com toda a força. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. E agora só vocês cantando na linguagem do Espírito que levou você a essa salvação. Sim, foi o Espírito Santo que fez tudo isso. O Espírito Santo pegou a palavra do Pai, que é Jesus, e tocou o seu coração. O Espírito Santo deu coragem a você de aceitar a palavra, de assimilar a palavra. Sim, a palavra agiu em você, ela fez o seu efeito em você, ela iluminou o que era trevas, ela abriu caminhos, ela quebrou as barreiras. Sim, foi o Espírito Santo quem fez tudo isso, pela palavra. E você enfim reconheceu o caos que era a sua vida, o emaranhado que era a sua vida, e Deus aí esteve, foi o Espírito Santo que esteve. Solta a sua voz. Mas agora principalmente você reconhecendo, se lançou no coração do Pai, e você está no coração do Pai, e o Pai te recebeu. Tem confiança, filho, tem confiança, filha, os teus pecados estão perdoados. Tem confiança, filho,
Tem confiança, filha, os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Tem confiança, filho, tem confiança, filha, os teus pecados estão perdoados. Não voltes mais a pecar. Vai dizendo comigo. Se você é filho, diz filho. Se você é filha, diga filha. Não precisa dizer os dois. Vamos juntos. Tem confiança, filho. Juntos, é junto. Tem confiança, filho. Os teus pecados estão perdoados. Não peques mais. Tem confiança, filho. Os teus pecados estão perdoados. Não peques mais. Tem confiança, filho. Teus pecados estão perdoados. Não peques mais. Não peques mais. Não peques mais. Não peques mais. E quem falou isso foi o Pai. E a palavra do Pai é Jesus. E quem trouxe essa palavra até você é o Espírito Santo. Então, não apenas Ele está dizendo não peques mais, mas Ele está dando a você força para não pecar mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E que não apenas, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vós encontro. Aplauda o Senhor. Ele é digno.